Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre o jogo milionário das palestras. Denis Pena compartilha os bastidores do mercado que ninguém conta. Nesse episódio, vamos abrir a caixa preta sobre o mercado de palestras, responder algumas curiosidades que a maioria das empresas tem sobre quanto realmente ganha um palestrante de alto nível e por que algumas apresentações marcam e outras são esquecidas. O que separa amadores dos profissionais e como grandes eventos podem mudar uma empresa ou ser um fracasso absoluto. Para isso, ninguém melhor que o meu convidado de hoje, Denis Pena. Denis é um dos maiores nomes do mercado de palestra do Brasil, fundador da Polo Palestrantes, uma das principais agências do país, e da Minha Palestra.online. Ele ajudou a construir carreiras de centenas de palestrantes e movimentar um mercado que chega a bilhões de reais. Gratidão te receber, Denis. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. A galera fez o dever de casa, hein, cara? Você vê que bonito, fiquei feliz, orgulhoso dessa apresentação aí. Cara, como é que você caiu nesse mundo de palestra? Como é que surgiu a Apollo? Cara, esse caiu de paraquedas total. Total. Porque a minha formação é direito, né? Sério? Tu é advogado? Sabe, né? Eu fui. A família acha que eu sou ainda, né? Ela falava, você que é advogado, podia vir uma coisa pra mim? Eu falei, não, eu fui em 2000, faz tempo já. Formei em direito, advoguei um pouquinho, vi em menos de um ano advogando que não era pra mim, não gostava, claramente não gostava daquilo. E abandonei, fui fazer outras coisas, empreendedor, né? Tive um negócio, tive outro e tal. E aí, em 2008, que foi um ano chave na minha vida, assim, que de um momento difícil em casa, que foi a perda do meu pai faleceu, a gente estava num momento de luto em casa, eu fui levar minha mãe para assistir uma palestra do padre Fábio de Mello. Caramba! E ele estava lançando um livro novo dele, que era sobre o luto. E aí eu falei, fui levar minha mãe, e aí aquele dia para mim foi transformador, assim, cara. Eu entendi naquele dia o que uma palestra é de verdade. O que ela faz na vida das pessoas, ela muda o jeito que as pessoas enxergam as coisas, muda a vida das pessoas, cara. Aí eu falei, isso aqui é legal, cara, eu queria trabalhar com isso. E aí nasceu ali a vontade. Então, assim, total de paraquedas. E aí fui conhecer o mercado, entrar nisso, estudar. Isso foi em 2008, a Apollo nasceu em 2009. Pouco tempo depois eu fundei a empresa. E conta um pouco assim, o que é Apollo, sua proposta de valor, não sei o que você pode compartilhar de big numbers e tal. Massa. Vamos lá. A Apollo é uma agência, né, de palestrantes, então a gente faz a ponte, né, entre os palestrantes e o mercado, os contratantes. Mas entre eles? Exatamente, entre eles. Os melhores do mercado, inclusive o Thiago. Não, cara, e eu sou muito grato à aqui, Apollo, né? velho. A Apollo que começou toda a minha carreira, né? Meu primeiro ano foi sensacional. Pô, que bacana. Fico feliz de ter pessoas incríveis como você na nossa história, né? A gente tem várias pessoas assim, que passaram, que a gente ajudou de alguma forma, e a gente é muito orgulhoso disso. Porque, na verdade, respondendo a pergunta, é exatamente o que eu sinto que a gente faz. Voltando lá na história, né, do Padre Fábio, a gente percebe que uma palestra ela muda a vida das pessoas. Ela faz a pessoa enxergar alguma coisa de um jeito diferente. A palestra tem essa missão, né? Ela não é só sobre ensinar alguma coisa. É sobre mudar como as pessoas enxergam alguma coisa. Pode ser uma coisa específica de uma técnica, uma ferramenta, um hábito, mas pode ser um comportamento. Muda a mente delas. E isso muda a vida das pessoas. Porque quando eu mudo uma coisa na minha cabeça, um drive, uma forma de pensar, muda a minha forma de agir. E eu passei a agir diferente, eu vou ter resultado diferente e a minha vida muda. E aí eu posso estar falando de uma empresa que, de repente, que ia quebrar e, sei lá, tem 3 funcionários ali no mercadinho que a pessoa ia ficar 3 pais de família ficar desempregados e agora a empresa não fechou e contratou mais 5. Ou seja, o impacto que causou. Então, a gente sente isso na Apollo, que quando acontece uma palestra dessa e funciona esse efeito, a gente está contribuindo para melhorar o mundo, o Brasil e tudo mais. Então, para a gente é um baita orgulho ter pessoas como você na nossa história. E assim, né, surgiu uma coisa que todo mundo vai dizer, nossa, esse negócio de trabalhar com palestra é muito bom. Exatamente. Eu lembro assim, a primeira palestra que eu vendi por R$700. Aí eu falei, cara, que maravilha! É muita grana. Quem tá pagando isso? Aí até que eu fiz aquele desafio Maldivas, inclusive o Felipe me ajudou muito nessa época, ele tava na Apollo. Aí eu vendi a primeira por 15 mil. Opa. Eu falei, caramba, mas isso é o que eu ganho um mês inteiro trabalhando, né? Olha quanto dinheiro. E aí o ticket foi aumentando. E
Parece ser uma promessa sensacional, mas, cara, explica um pouco assim, como é que é essa carreira do palestrante? Engraçado que eu converso com Alfredo Rocha, o Lucena, As pessoas estão há tempo nessa jornada. o Daniel Godry, né, cara? Esses caras criaram o mercado de palestra, né? Sim. São os fundadores lá atrás, né? Cara, e conta um pouco assim, como é que é eu ser um palestrante? Cara, o que eu preciso fazer? E como é que eu faço para começar nesse mundo? E a gente entende, né, esse movimento que acontece no mercado, porque é um mercado sedutor, né? Porque realmente é um mercado muito grande, que movimenta bilhões e que tem uma visão, assim, de que é um glamour, né? Você vai viajar sempre em lugares legais, bacana, trabalha pouco, faz uma palestra, ganha muito. Pô, é sedutor. Mas a realidade não é essa, né? A grande realidade, né? Isso existe, obviamente, mas é como a gente comparar com um jogador de futebol, né? O Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo ganham muito, mas não é a realidade da base dos jogadores amadores, né? Então, a gente sentiu que houve um foco muito grande, assim, de parecer que isso é mais fácil e é mais rápido do que parece. E sempre que eu falo isso, dá a impressão que eu tô querendo desmotivar as pessoas, né? Tipo, não vai por esse caminho. E é exatamente o contrário. Porque eu acho que é um caminho incrível, é um trabalho incrível. Pô, poder tocar as pessoas, cara. Você mudar a vida de alguém. E eu tenho certeza que quem tá todos esses que você citou, você com certeza tem histórias assim, de ter recebido uma mensagem de alguém em um momento, falou, cara, você mudou minha vida, você mudou minha empresa, escutei uma palestra sua e aquilo ali, pra mim... Isso é maravilhoso. E a pessoa chegar para falar contigo emocionada, emocionado. Sabe? Pô, se isso não tocar o seu coração, se você não ficar emocionado com isso, pô, tem algum problema, né? Então, assim, é maravilhoso isso. E poder realmente ganhar bem fazendo isso é muito legal. Só não é fácil e nem rápido como as pessoas acham, né? E a gente sabe disso, né? Que a gente tá tempo fazendo isso. Para você entrar, você tem que ter uma bagagem. Então, não é tão simples, né? Mas é muito legal. Não, eu me lembro, assim, a primeira palestra que a Apollo vendeu minha, né? Foi uma empresa de agronegócio lá no Rio Grande do Sul. Sim. E aí, cara, eu fui com, né? Putz, cara, muito tempo de mercado de tecnologia, falar com os representantes comerciais, falei uma série de termos em inglês. Cara, eu sei que eles me detonaram do NPS. Cara, não dava para entender o que nada. ele falava e tal. E aí, assim... Eu acho que tem duas coisas que pode acontecer. Você pode pegar um feedback e falar, por que esse cara acha que é para falar que não entendeu o que eu falei? Ou você pode pegar e processar. O que eu fiz, cara? Eu pedi para marcar um call com o diretor, que inclusive é um dos filhos do dono, um dos fundadores. Marquei um call. Cara, ouvi ponto por ponto, modifiquei cada coisa, refiz a palestra. E aí eles fizeram um novo NPS que foi para outro lugar. Entendeu? Maravilhoso. Você vê. É isso. Tem gente que vai pelo primeiro caminho e talvez não esteja no mercado mais, né? E tem gente que vai pelo segundo e vai crescendo cada vez mais. É isso. E eu tenho uma preocupação muito grande. E outro cara que eu aprendi muito, que inclusive já teve aqui, foi com o Concer. Né? Concer, incrível. O Concer é sensacional. Cara, assim, o Concer ele consegue ensinar vendas, mas ao mesmo tempo a plateia inteira ri de sair com a barriga doendo. Isso. E ainda sai com transformação, e ainda sai com orientação. A gente fala, né, que uma palestra ela pode ir por dois caminhos, né? Ela sempre mira uma mudança na plateia, como eu falei. Mas ela pode falar disso de duas formas. Eu posso falar para você por que você deveria mudar ou como você deveria mudar. Então, por exemplo, eu poderia falar sobre emagrecimento. Eu falar, por que você devia emagrecer? Porque vai fazer melhor para você, você vai ter uma saúde melhor, vai viver melhor, vai chegar na velhice com uma saúde, você vai ver seus filhos adultos, sei lá. Pode usar vários argumentos sobre por que você deveria emagrecer. E tem outro lado, tá bom, mas como é que eu emagreço? Então, come tal coisa, não come aquilo e tudo mais. São dois caminhos possíveis. O Concer é um cara que ele faz muito bem os dois, né? Ele consegue falar muito bem essa questão de por que a pessoa deveria seguir o que ele está falando, né? Tem esse lado comportamental muito forte, que é importante na área de vendas, né? E tem o lado como fazer também, né? Que ele ensina as ferramentas e práticas. E com humor envolvido. Aí vira um golaço, né? Agora, aproveitando que a gente está falando sobre como aumentar vendas, a gente tem uma parceria muito importante com o Pipedrive. O Pipedrive é um CRM criado por vendedores para vendedores, e nele você consegue organizar todo o teu fluxo de trabalho, funil de vendas, etapas, e criar automatizações que vão permitir com que o teu time de vendas foque em fechar negócio. Para você que está assistindo esse episódio do GrowthCast, vai aparecer um QR Code na tua tela, você pode escanear e criar uma conta com 14 dias gratuito e 20% de desconto no primeiro ano, e também vou deixar um link na descrição desse episódio, só você clicar lá, criar sua conta, faz isso, usa o Pipedrive e vai te ajudar a vender mais. Agora, usamos bastante aí, lá. Tá vendo? É maravilhoso, né? Referência. É simples, né, cara? Fácil de usar. Maravilhoso. É muito bom. Denis,
Pergunta polêmica. Boa. Quanto ganha um palestrante? É verdade que tem cara que ganha R$1 milhão na palestra? Qual que é a faixa? Tem gente que ganha muito. Me dá uma noção assim de como funciona. Tem, essa é a realidade, mas é como a gente falou, né? A pirâmide, né? Você tem uma base muito grande que vai trabalhar com a faixa de quem chama de entrada, então valores inferiores a 10 mil, 2, 3, palestras 5, boas. 10 mil palestras boas, de conteúdo. Inclusive tem uma... E aí o número começa ali e vai até o infinito, né? Mas eu tenho vamos dizer que tem uma nota, um valor de corte que é até onde vai o conteúdo, até onde a pessoa está buscando o conteúdo, que vai girar ali em torno de 20 a 30 mil. As palestras com valores acima disso, o que o cliente está buscando, além do conteúdo, obviamente, são outras coisas. Então, ele está buscando a imagem, a referência, porque é um palestrante interessante para a minha marca, para o meu evento. Então, eu quero trazer uma celebridade, alguém conhecido. Entendeu? Então, tem outras essas coisas duas coisas se misturam. Se misturam muito e funcionam bem, porque uma marca, quando faz uma convenção, ela está investindo em um monte de coisa ali, né? Não só no conteúdo que ela está entregando. Tem a experiência, então ela coloca uma banda, às vezes, no evento, e aquilo não é um conteúdo, mas ela é para a experiência do evento. Então, você levar um palestrante conhecido, então você leva uma celebridade, um atleta, alguém que está muito em alta, ele traz esse peso para o evento. Então, é muito legal. Mas aí você tem o custo disso, né? Porque eu costumo dizer, a qualidade da palestra não é proporcional ao preço. Você tem palestrantes incríveis de 2, 3 mil reais e tem palestrantes de 100 mil que são uma porcaria. Então não é proporcional, né? Quanto mais caro, melhor. Não é. Agora, a fama é. Quanto mais conhecido, mais famoso, mais caro. Não tem uma big celebridade baratinho. O famoso, porque você está contratando a imagem dele, que é um outro produto, né? Então, quando entra nessa faixa, aí o valor do céu é infinito. Os internacionais têm palestrantes no Brasil que já vieram aqui por $1 milhão de cachê. Você está falando de 5 milhões de reais. Fala os gringos, né? aí gringo que vê 1 milhão. Sei lá, o Obama. É 1 milhão. Obama, $1 milhão de dólares. Caraca. Isso bem negociado e conseguindo o que ele queira fazer, né? Porque não é simples, é só chegar com o dinheiro e pagar. Pode ser que ele nem não. queira vir, né? Pode ser que ele não queira, a agenda é complicadíssima. Se topar, o valor, o cachê vai gerar em torno disso. Não, e quando você fala $1 milhão, é muito dinheiro. Mas você pensa assim, provavelmente vai vir no jato. Estrutura, Segurança. Equipe gigantesca de segurança. Então envolve um monte de coisa, né? Um Joel J, um Thiago Nigro, um Flávio Augusto, né? Esses caras que são gigantes, celebridades, que têm milhares e milhares de seguidores. Quanto custa, na média, um palestrante como esse no meu evento? A gente vai estar falando de 100 a 400 mil reais. 400 mil reais. Então, dependendo do perfil, vai estar nessa faixa. Esse perfil que a gente chama, né, são os palestrantes que impulsionadores, que basicamente ele vende bilheteria. Então, é o tipo de palestrante que é muito caro, se parar para pensar, pelo salário mínimo nacional, mas que compensa muito para o evento. Como eu estava comentando, né? Quando você olha o Neymar, por exemplo, quanto ele ganha, a pessoa fala, ele ganha milhões para jogar futebol. Ninguém ganha tanto para jogar futebol. Ele ganha para vender camisa e pay-per-view. O futebol é um pedacinho daquilo que ele ganha. E vale a pena, porque ele vai para um clube, o tanto de camisa que vende, o tanto de pay-per-view que vende, o futebol árabe está transmitindo no Brasil, em todos os lugares do mundo, porque tem o Neymar, tem o Cristiano Ronaldo. Então, isso gera muito dinheiro. Então, um palestrante desse num evento, ele vende demais, muito ingresso, e paga 2, 3 vezes o valor do cachê dele. Então, a conta fecha. Agora, me conta uma coisa, assim, minha estratégia, né? Você deve perceber, né? Eu sou fundador da Growth Machine, nós somos uma aceleradora de vendas, a gente vende imersão, a gente vende conteúdo, a gente vende consultoria, a gente vende transformação. E o Thiago é maior do que a empresa e a gente usou o Thiago como sendo um mecanismo de geração de demanda para vender os produtos e serviços da Growth. No mundo, a gente está vendo esse movimento acontecer. A gente está vendo o João Adib indo para frente da CIMED, a gente viu o Rony indo para frente da Reserva, a gente viu o Abílio indo para frente do Carrefour, Caíto Maia, da Cacau Show. o Ale da Cacau Show. Cara, esse movimento, você entende que faz sentido? E se eu sou hoje CEO de uma empresa, qual que é o caminho que eu poderia fazer para começar a me tornar um palestrante ou um influenciador dentro do meu nicho? Eu acho que faz muito sentido para o business, para o negócio como um todo. Você vê, todos esses exemplos são aí, todos de sucesso. Faz muito. Inclusive, como a gente trabalha com praticamente todos eles, né? E a gente conhece os bastidores, né? O que a gente percebe?
muitas vezes é uma dificuldade para eles, por questão de agenda, porque muitos estão na frente, na linha de frente, estão tocando a companhia. É o meu caso. Sair um dia, 2 dias para viajar na semana, às vezes é uma dor enorme, mas eles insistem nisso porque eles sabem o peso que isso tem. Então isso vale muito a pena. E o que a gente percebeu do outro lado? O movimento do mercado. Então, muitos CEOs, donos de empresa, procurando a gente para, me fala um pouco mais, eu queria entender e trabalhar nisso. Então, isso tem acontecido bastante. Então, e você acha que, pela perspectiva do contratante também, eles preferem trazer pessoas que têm uma história de sucesso? Porque assim, é fácil eu criar uma narrativa e falar alguma coisa no palco. Difícil é construir uma empresa com 107 funcionários que fatura 50 milhões. É isso. Eu acho que o mundo é cíclico, né? As coisas vão passando. Né? Então você começa a ter uma onda muito grande de influenciadores e a galera que está falando sobre um tema na internet, mas que não necessariamente entende ou vive aquilo, né? E isso começa a perder força em algum momento. E o mercado começa a buscar o contrário. Peraí. Mas quem faz de verdade? Eu quero saber o executivo, o empresário que fez, que tirou, que gera esse dado. Então, eu não estou falando de uma coisa que eu ouvi dizer e tal. Eu estou falando do que eu realmente faço no dia a dia. Esse movimento tem acontecido bastante. Está acontecendo esse movimento e o mercado vai reagindo a isso, né? O mercado começa a procurar isso, começa a destacar esses palestrantes com mais bagagem e tudo mais, né? Que sabe fazer realmente. E o que você entende que pode ser a estratégia? Assim, eu particularmente, né, quando eu comecei a fazer palestra, eu não sei se você lembra, mas eu mandava muita demanda para vocês, né? Sim. Então, assim, eu tenho um LinkedIn muito ativo. Para mim, o LinkedIn é o melhor lugar para trazer oportunidade qualificada. O Instagram, por mais que você tenha mais pessoas usando, o LinkedIn a galera é mais qualificada. Instagram é mais validação, né? A pessoa vai entrar lá para ver se você é aquilo mesmo, mas... Eu acho que vendas é no LinkedIn. É LinkedIn, Cara, eu trabalhei com um ticket mais baixo, não sei se você lembra, a gente começou trabalhando com 15 mil por palestra e, cara, primeiro ano a gente vendeu quase 400 pau só por vocês, entendeu? Zero demanda minha. Cara, o que você diria que seriam os primeiros passos para eu começar a vender palestra, para eu começar a me posicionar? E até mesmo, né? Você tem um treinamento que você ensina a fazer isso, né? Falando de você, não, falando de um palestrante que está procurando a gente, tá? Cara, a primeira coisa que a gente fala, cara, é o palestrante entender a sua carreira como uma empresa. Falo muito isso. Porque às vezes as pessoas comparam, né? Falam, por que um palestrante ganha mais que um professor, por exemplo? Eu falei, então, a comparação certa não é o palestrante com o professor. O palestrante está mais para o dono da escola do que para o professor. Porque em algum momento ele está na sala de aula ensinando, como o professor faz. Mas ele tem todo o back disso, que é montar uma marca, construir uma identidade, arrumar aluno. Tudo isso, o professor não necessariamente tem essa preocupação. É o dono da escola que tem. O palestrante tem que ter tudo isso. O palestrante tem que se ver como um empresário. Então, definir o posicionamento dele, qual o tema que ele vai falar, qual que é o público-alvo, ter clareza disso, montar um planejamento e fazendo as ações focadas nisso, baseado em número, pensar como empresário mesmo. Isso eu sinto que é uma dor, porque muitas vezes a pessoa não vê assim. Ela vê como um profissional liberal. Eu sou palestrante, eu tenho que ser bom no palco. Então eu subo lá e dou um show. Pensa zero em funil, né? Mas eu penso fora do palco, funil, estratégia, nada disso. E isso é um erro gravíssimo, né? Porque é onde a gente vai ficar, é onde a gente fala. Eu vejo muito palestrante bom ficando pelo caminho. Porque eu não consegui no resultado que ele gostaria, porque não está pensando dessa forma. Então, eu acho que isso é fundamental, assim. Inclusive, o nosso curso lá que a gente fala disso, ele chama Palestra Além do Palco. Exatamente por isso. Porque você está pensando muito no palco. Legal, o palco é importante, você tem que ter. Se não tiver o palco, você não tem nada. Mas e o além do palco? E fora disso? E os bastidores? E lá a gente ensina isso, cara. A pessoa pensar como empresário, planejamento, ações. A gente costuma dizer, né, que o erro mais grave que o palestrante pode cometer é fazer ações descoordenadas. Ele sair fazendo as coisas... Até porque nesse negócio, como tem pitaqueiro, né? Vai ter alguém que vai falar, a turma do tem que, né? Tiago, você tem que fazer tal coisa, você tem que estar em tal lugar, você tem que fazer palestra em outro país, você tem que lançar um livro, você tem que estar no metaverso. Todas ações que podem ser muito interessantes realmente, dependendo do seu planejamento. Depende de qual que é o meu público, de para quem que eu falo. A pessoa nem perguntou do que eu falo, qual que é o meu público, e falou que eu tenho que estar no TikTok, por exemplo. Não é possível que essa informação seja correta, entendeu? Você nem sabe para quem que eu falo, você não sabe quem é meu público. Então,
Dependendo do público, depende da ação. Então, ter essas ações coordenadas, planejamento, tudo amarrado, é o que faz diferença. Então, vamos descer no planejamento. Cara, vou começar agora minha carreira como palestrante e vamos pro planejamento. Eu acho que um passo muito importante é precificar a minha palestra. Boa. Você tem um método de precificação? E como é que eu sei se eu posso cobrar mais ou se eu posso cobrar menos? Eu costumo dizer o seguinte, o final disso é assim, o palestrante ou uma agência pode ajudar, pode sugerir, ter um pouco mais de experiência, quando a pessoa está começando, ela não conhece muito e tal, mas quem decide o valor não é nem o palestrante e nem a agência, é o mercado, né? A gente pode falar, pô, Thiago, a sua palestra eu acho que vale 100 mil. Se o mercado falar que vale 20, é 20, né? Porque senão não vai rolar, né? Ele não compra e pronto, né? Então, mas a gente sugere, né? Então, o caminho baseado... Aí a gente tem uma tabela que a gente costuma... É baseado muito em reconhecimento e visibilidade. Então, palestrantes que estão numa faixa 1, eles têm reconhecimento baixo, visibilidade baixa. Você diria pouco seguidor? Na verdade, assim, esses dois pontos, né? Visibilidade e autoridade, pra gente, assim, visibilidade é quantos % do seu público-alvo te conhece. E não é do público geral. Então, por exemplo, eu faço palestra para educação, para professores de educação infantil. Então, não me interessa a minha avó, por exemplo. Não é meu público. Mas é o professor de educação infantil. Quantos deles me conhecem? Quando falam o meu nome, sabe, quantos % me conhecem? Então, eu tenho uma avaliação, se eu estou alto ou se eu estou baixo. E o segundo é a autoridade. É que quando eu me apresento para essa pessoa, mesmo que ela não me conheça, eu explico quem eu sou. Então, por exemplo, eu falo, eu vou falar sobre empreendedorismo, eu vou te apresentar o Alexandre. A pessoa não sei quem é Alexandre. Então, a visibilidade está mais baixa. Aí fala, pô, Alexandre é o fundador da Cacau Show. Tem 5 mil lojas, tal, a história dele. Fala, nossa, a autoridade é altíssima. Então, qual que é mais importante, a visibilidade ou a autoridade? A autoridade, com certeza, é mais importante. Claro. Sempre mais importante. Mas a visibilidade também ajuda na precificação. Então, começa quando você tem os dois muito baixos, você vai trabalhar na primeira faixa de até 3 mil. Depois você vai subindo, primeiro você trabalha essa autoridade. Então, quando você vai ter uma autoridade um pouquinho melhor, passa para 5, autoridade média passa para 10, autoridade mais alta passa para 20, até chegar no limite que a gente chama de expert. A pessoa que tem muita autoridade, mas não é tão conhecida ainda. Aí ela está naquela faixa que a gente falou, entre 20 e 30. Ela sempre sobe na vertical primeiro. Imagina um eixo, né? Autoridade, visibilidade, você sempre sobe na vertical primeiro. Quando você está lá em cima, aí você começa a trabalhar a visibilidade. Por quê? Se você faz isso antes, eu trabalho visibilidade antes de autoridade, ela não gera efeito. Você vai cair naquele perfil assim, de pessoas que são muito conhecidas com zero autoridade. Sei lá, eu sou um influenciador, eu sou uma menina que estava na janela do avião e viralizou. Exatamente. Tem lá 2 milhões de seguidores, autoridade no quê? Quem Zero. Ninguém contrata para ir uma palestra. É isso. A visibilidade sem autoridade não serve para nada. No mercado de palestras, obviamente. Estou falando nosso, talvez para publicidade, para outras coisas, possa funcionar bem. Para palestra não faz. Então, primeiro autoridade, depois visibilidade. E aí o céu é o limite, né? E se você fosse... Aí, cara, joga aí. Tá. Me classificar. Onde que eu estaria? Acho que autoridade altíssimo, né? Muita autoridade. Visibilidade nível médio para alto já, né? Você já é bem conhecido. Dentro do seu público, né? Quando a gente fala com o seu público, então, altíssima autoridade e alta visibilidade. E aí vai ficar na faixa que normalmente você tem trabalhado hoje. Então, assim, quando eu ando na rua, uma parte das vezes eu não sou reconhecido. É bem raro eu ser reconhecido na rua. Uhum. Mas quando eu estou num evento de marketing, num evento de vendas, eu já tenho dificuldade de me locomover. Exatamente isso. Não importa, não precisa ser celebridade, né? Não é ir no shopping, no supermercado. Não é esse o ponto. É no meu público. Quando eu falo... Então, eu dou um exemplo, por exemplo, né? A gente fala do Diogo Almeida, que é um humorista especialista em pessoal de educação, para professores. Você conhece? Já ouviu falar? Então, por coincidência, você ouviu falar. Mas a grande maioria das pessoas nem conhecem. Porque ele é muito nichado, cara. Agora, se você perguntar para um professor... Todo mundo conhece ele. Todo mundo conhece. Então, dentro do público dele, ele é altíssima visibilidade. Beleza. Achei ali, estou na faixa de baixo, me precifiquei, minha palestra vai custar 3 mil. Agora, como é que eu faço para gerar as primeiras palestras, as primeiras demandas? É melhor eu trabalhar pro bono? É melhor eu tentar ir para evento? Como é que eu posso fazer o primeiro passo para construir um portfólio? Boa pergunta, assim. Primeira questão do pro bono, eu falo assim, né? Pro bono é sempre importante, visibilidade, para você se mostrar. E a pessoa pergunta, até quando vale o pro bono? Eu falo, é infinito. Até hoje. Até hoje vale a pena. O que muda é o evento que vale a pena.
Quando você está começando, basicamente qualquer evento é importante, porque você precisa testar a palestra, inclusive. Não é só arrecadar público. E é melhor que seja pequeno, né? Porque melhor. não vai ser boa a tua palestra. A palestra não vai ser... Eu falo, né, que a 10ª vez que você faz uma palestra é melhor que a primeira. Só que a 100ª é melhor que a 10ª. Então a palestra precisa de rodagem, né? Então você fazer 50 palestras num evento que ninguém te conhece é ótimo. Então você precisa de rodagem. Mas quando você vai crescendo, os eventos que fazem sentido você ir pro bono vão diminuindo, né? Então, agora tem um evento, para mim só vale se for esse evento aqui. Tá bom, nesse evento eu vou pro bono, nos outros não. Mas acho que sempre vale a pena. E assim, quando no começo, como que você faz para poder decolar, né? Eu acho que assim, você tem que se mostrar. E aí tem uma coisa que eu falo muito assim, que é a palestra muito acima da média. Porque a gente tem a palestra ruim, a palestra média, a palestra boa, a palestra ótima e a palestra muito acima da média, que a gente chama de palestra fora de série, aquela palestra incrível. Quando você tem uma palestra dessa e ela é bem específica no seu nicho, para o seu público, ela é incrível, ela é o seu maior cartão de visita. Porque eu costumo dizer assim, cada evento que você apresenta uma palestra dessa, você gera de 3 a 5 novas consultas. Ou seja, matemática simples. Se eu quero ter 200 palestras, é só eu fazer 40 eventos de graça, com uma palestra incrível para um público estratégico. Pronto. E aí, muitas vezes, quando eu falo isso, um palestrante me fala assim, Denis, não sei se funciona isso não. Eu fiz minha palestra para 40 eventos incríveis e não gerou isso. Eu falei, então, desculpa, sou eu que estou te contando isso, né? Eu conto ou você conta? Exatamente. Então, não está tão incrível assim, entendeu? E o que é normal, né? Porque, assim, o que gera isso é a palestra sensacional, incrível. A palestra boa, ela não causa isso. Porque você já parar para pensar o seguinte, quando você vai num evento grande, sei lá, 200 palestrantes, aquele mega evento, com 200 palestrantes. Quando a pessoa vai embora, volta para casa, o que ela comenta em casa ou no escritório? Ele comenta as 2 melhores e as 2 piores. Só. As outras 196 ele nem fala. Porque ninguém fala disso, né? Ninguém fala assim, Thiago, puta, cara, eu fui ontem numa pizzaria, cara, foi normal. Pô, que comentário horrível esse, né? Eu só te conto se foi incrível ou se foi uma porcaria, né? Ninguém fala, eu fui na pizzaria e foi normal. Então, cara, esse é um ponto muito importante. O palestrante ele tem que ser dos 2 melhores do evento. Se eu vou estar num evento, eu tenho que ter garantia que a minha vai ser uma das 2 melhores do evento. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Porque isso, senão, cara, não gera buzz, cara. E quando não tem buzz, não quer dizer que a palestra foi ruim. Não, ela só foi boa, só. Cara, é engraçado que lá em Aracaju, a gente até tava lá junto, né? Muita gente veio falar assim, cara, porra, tua palestra foi melhor, e o caramba. E de fato, cara, dali veio... Quantas coisas geraram dali? Muita coisa depois. Você vê, e era um evento que era grande, mas não era um evento grande, gigantesco, né? E gera muita coisa, é isso. Evento estratégico, palestra que destaca. Agora, eu gosto muito de fazer engenharia reversa. Para mim, o sucesso deixa rastro. Sim. Se você olhar alguém que está tendo sucesso, tem algo ali. Tem algo. Né? E o Pablo Marçal fala muito isso, né? Modelagem. Vou modelar quem está tendo resultado. Cara, quem nesse mercado de palestra tem chamado a atenção, tem se destacado mais, tem feito, cara, muita demanda? Porque assim, eu já percebi que tem um padrão que é um palestrante que, cara, que é sensacional, tipo o Adriano. Né? Aquele que fala da caverna. Sim, caverna. Sim. Pô, o Adriano, cara, ele tem um volume absurdo. De palestra. Né? Porque isso é uma coisa importante, inclusive. Quando a gente fala do mercado de palestra, muitas vezes a gente está olhando os grandes nomes, né? Os mais famosos. Que tem os maiores cachês. Ninguém sabe quem é, né? Ninguém sabe quem é. Mas assim, eu posso citar aqui 50 nomes que ninguém vai saber quem é também e que fazem, sei lá, acima de 100 palestras por ano. Que 3 dígitos de palestras, fazer 100 palestras por ano é um número que dentro do mercado de palestras é considerado muito alto. Cara, eu acho que eu não conseguiria por agenda. 100 palestras por ano, basicamente você vai fazer só isso. Porque não, essas são 100 datas. Não é, porque tem a logística. É um dia para ir, um dia para voltar. 100 palestras no ano significa aí em torno de 150, 180 datas no ano. Se você tirar os finais de semana, sua agenda meio que acabou do ano aí. Você vai ter um mês de férias, meio que foi. Então, assim, é muita coisa. Então, você tem uma galera que faz assim, que são profissionais, que vivem disso, focam nisso, né? A principal atividade deles é essa, e que faz assim, isso aí que ninguém nem conhece. Quer dizer, ninguém não.
O grande público não conhece. O público deles conhece claramente, assim. Dentro do nicho são sumidades. Mas são nomes desconhecidos. Cara, me dá um exemplo aí de alguém assim que tá se destacando agora. Cara, vamos falar, Edu Carmelo, por exemplo, de liderança dentro da área de gestão, ele é um fenômeno. O cara é um fenômeno sensacional. Faz mais de 100 palestras por ano. Quem mais que eu posso citar aqui? Eric Pena, meu irmão faz mais de 100 palestras por ano e não é embora já tenha feito muita coisa na TV e tal, não é uma celebridade. Aí nomes vão falar, nomes mais conhecidos, talvez a galera conheça. O João Branco, por exemplo, do MEC. O João tá fazendo mais de 100 palestras por ano. E voando. Ticket alto também. Ele, no caso, ticket alto, porque ele veio de uma bagagem de Mac, né? Então ele se posiciona muito bem e ele é fenômeno, né? Ele é sensacional. João depois é um cara que eu queria levar pro High Growth, cara. Pô, seria incrível, porque ele realmente é sensacional. Eu já ouvi muito bem da palestra dele. Sensacional. A palestra dele desse ano da RD, pra mim, foi... A dele e a do Pianges. Pra mim, foram as duas melhores. O Pianges é muito bom também, né? Pianges é maravilhoso, sou fanzaço dele. O Pianges faz outro exemplo. Que eu imagino que ele deve fazer umas 100 por ano também. E também ticket alto. Então tem muita gente nessa linha, né? Nesse caminho. Agora, vamos lá. Como que eles conseguem? É recompra? É demanda? É visibilidade? Da onde que vem o sucesso do funil deles? Tá, vamos lá. Eu acho que primeiro é ter um posicionamento muito claro. As pessoas, de modo geral, elas se colocam em temas, o que é muito arriscado, ou tentam ser muito amplas para poder atingir mais público. Então, cara, eu vou falar sobre liderança. Liderança é tema, não é posicionamento, né? É um tema amplo. Posso falar um monte de coisa ali dentro. Exemplo, qual que é o posicionamento dele? Foi o Arthur que você falou da liderança? O Edu Carmelo. Edu Carmelo fala sobre gestão, o principal tema dele é gestão da singularidade. Que o que ele fala dentro da área de gestão de pessoas? Que cada um é um. Que as empresas têm tentado tratar... Então ele tem um posicionamento muito claro, específico, que bate na contradição da empresa querer tratar todo mundo como igual. Porque daí o que acontece? Mas aí sempre me pergunta, né? Mas não tem empresa que não vai gostar disso? Vai, um monte. Tem um monte de empresa que não acredita nisso. Que acredita que é número, que tem que ser e tal. E tá tudo certo. Só que essas empresas não vão contratar ele. E tá tudo bem. Ele não tá preocupado com isso. Só que tem uma outra galera, enorme o número de pessoas, de empresas, que pensam que é assim. E aí ele passa a ser referência. Então você acha que eu tenho que fugir da generalização? Eu tenho uma frase que eu adoro, cara, que é assim, cara. É muito melhor você ser o número 1 para algumas pessoas do que mais um para um monte. Você é mais um para um monte, não adianta, cara. Você fica no meio ali, eu sou mais um, cara. Tá, mas aí vamos olhar pro meu posicionamento. Você acha que eu sou generalista? Você acha que eu deveria ter um ponto de vista mais... O seu, eu acho que não, cara. Eu acho que você tá mais focado. Talvez a gente pudesse ter É porque eu falo de vendas. Colocar uma semente e tal ali. Mas ser eu mais acho polêmico? Ou ter uma opinião mais dura? Eu acho que é... Talvez a opinião pode ser, mas eu acho que assim, é posicionamento. O que você acredita, tá? Eu acredito nisso aqui. Mas você tem isso, é muito claro que você acredita, cara. Você é um cara que acredita muito nas suas crenças e as pessoas sabem disso. E provavelmente tem empresas que não pensam assim. Falar, não, cara, eu não gosto disso. E tá tudo bem, cara. Não, teve um vídeo que eu gravei, cara, que eu bato muito no home office, né? Uhum, e aí teve o Voz, um amigão meu, Ricardo Voz. Cara, já teve 2 empresas aqui que estavam cogitando você no cash e falaram que não, porque lá eles têm home office e não vão te trazer. E talvez o maior erro é a pessoa ficar preocupada com isso, cara. Tá tudo bem, cara. É isso. Ótimo. Não faz sentido mesmo, porque eu não acredito. Eu não acredito mesmo, então a minha posição é essa. O que eu penso não bate com o que ela pensa, tá tudo certo. A gente nunca vai agradar todo mundo, né? O mercado é gigante, cara. Não vai atender todas as empresas. Sei lá, tem 200, 300 mil palestras acontecendo por ano. Você não vai fazer todas essas. Nem daria. Você vai fazer 0,0001% desse mercado. E eu vou ficar preocupado que, sei lá, metade não concorda comigo. Pô, a outra metade ainda é 100 mil vezes mais do que você consegue atender. Não tem por que se preocupar com isso. Agora, para essa outra metade, eu tenho que ser destaque. Eu tenho que estar na frente. Então, provavelmente, para essas pessoas que não acreditam em home office, você ganha ponto com eles. Você já subiu na escala. Eu acho que é por aí. Acho que quanto mais posicionado, eu acho que é... Agora, tem umas questões que aí eu sugiro que, assim, é um tipo de briga que não é do conteúdo, não é da sua tese. Então, eu vou falar que eu sou São Paulino ou corintiano. Isso não tem nada a ver com o seu conteúdo, não muda nada. Ou esquerda ou direita, ou de religião. Isso não tem a ver com o que você acredita, com o que você está falando. Aí eu não acho que faz sentido nenhum entrar nessa briga, porque daí é um tipo de discussão que não vai levar a nada e vai limitar, vai perder público sem necessidade. Agora, do que você acredita, posicionamento mesmo, eu acho que é importantíssimo de colocar.
Agora vamos para a qualidade do conteúdo da palestra. Cara, você me conhece, você sabe que eu sou um cara técnico. Sim. Né? E eu faço um esforço absurdo para ficar mais superficial. Uhum. E no próprio exemplo que eu dei dessa primeira palestra que eu vendi, né, eu já fiz um esforço e dali eu fui. E, cara, quanto mais palestras eu fui fazendo, eu fui me tornando mais. Alguns momentos eu olho minha palestra e fico com raiva, porque eu queria ser mais profundo. Cara, como é que eu construo uma boa palestra? Como é que eu equilibro conteúdo, experiência, emoção? O que não pode faltar? Acho que o primeiro de tudo da palestra é a gente começar a construir a palestra sabendo o objetivo que a gente quer dela. Porque tem uma frase que eu amo e que todo mundo que me conhece já ouviu falar, já falei umas 1000 vezes. Essa frase está escrita na parede da Apollo lá, que é uma frase do Chris Anderson, que é o fundador do TED, né? Que ele fala assim, que uma palestra bem-sucedida, ela é um pequeno milagre, porque ela faz as pessoas enxergarem um mundo diferente depois dela. Que foi exatamente o que aconteceu comigo lá naquela história do Padre Fábio e tudo mais. Depois da palestra eu enxerguei um mundo diferente. Maravilha. Então a palestra tem essa função. Eu quero que a plateia enxergue um mundo diferente. Sobre que aspecto? O que eu quero que eles mudem? Aí eles vão entrar achando uma coisa e vão sair achando outra. O quê? Então, a palestra ela começa por aí. A palestra excelente ela começa por aí. Ela não começa pelo conteúdo. Então, por exemplo, eu quero falar sobre, voltar, liderança. Então, eu vou falar sobre liderança. Como que a palestra mais comum ela nasce? Eu pensando na minha cabeça o que eu sei sobre liderança. Aí eu começo a falar, eu sei que o líder tem que ser isso, o líder tem que fazer aquilo, tem aquele outro. E nasce aquela palestra 7 dicas de um líder eficaz, tá? Por exemplo. Que é uma palestra mais genérica. Eu vou lá, dou 7 dicas. Muito provável no final da palestra, se você perguntar para quem assistiu, a pessoa nem lembra das 7. Não guardou nada. Isso 7, a pessoa lembra 2. E no dia seguinte não lembra nenhuma. Porque foi genérica, entendeu? Agora, quando eu tenho uma tese, tá, eu vou falar sobre liderança. O que sobre liderança? O que eu quero que mude na cabeça da plateia? Sei lá, eu fui líder muitos anos e eu tenho uma tese, eu acredito que os líderes têm que ser mais corajosos para tomar decisão difícil. Aí é uma tese. Então tá. Então, baseado no que eu aprendi, eu acho que os líderes são muito medrosos, eles jogam muito para... Só um exemplo, tá? Estou dando uma suposição aqui. Claro. Eles acham que eles não apostam muito no bônus, vão muito no garantido, não querem usar, e isso a companhia perde muito com isso. Eu acho que os líderes deveriam ser mais corajosos, tomar decisões difíceis, porque isso vai levar não só a empresa para frente, como a minha carreira. Pô, uma puta tese isso. Isso é uma palestra de liderança. E eu vou falar o que na palestra? Isso. E como que eu construo a palestra? Eu começo sabendo essa tese, identifiquei a tese, aí eu começo pensando assim, ok, quais são as objeções? É uma estrutura de pitch. Na lógica, é uma estrutura de pitch. Quais são as objeções? Por que a plateia já não acha isso? Ou melhor, por que a plateia já não age assim? Eu estou falando para líderes, por que eles não agem assim? Eles não agem porque eles estão com medo, porque eles têm medo de perder o emprego e tudo mais. E aí eu começo a construir a palestra quebrando essas objeções, igual um pitch. Então eu vou lá e construo isso, porque chegando no final, o que quem me contratou espera e o que eu espero com a palestra? É que aqueles líderes que estão ali, que tinham medo, saiam dali falando, querendo mudar. Falam, puta merda, cara. O Denis tem razão, cara. Eu tô sendo medroso, isso aqui vai acabar com a minha carreira, vai acabar com a empresa, eu não tô sendo a pessoa que eu devia ser. Nossa, cara, amanhã eu vou repensar minhas decisões aqui. Putz, é isso. E é para isso, e é por isso que uma palestra é cara. Porque para pensar, quando você vai falar, por exemplo, uma plateia lá, para vendedores que eles precisam prospectar mais, por exemplo. Quantas vezes você acha que o gerente de venda já falou isso para a equipe dele? Ele já falou 1000 vezes. Porque ele não ia contratar um palestrante para falar isso se ele nunca tivesse falado. Ele já falou, só que não adianta. Ele já falou e não mudou. Então, vem um palestrante lá e falar mais uma vez, é só 1001. Ele tem que ir lá mudar a chave. Quando ele sai de lá, aqueles vendedores que não prospectavam, falam, caramba, tá aí, vou prospectar a partir de amanhã. Isso para a empresa tem um valor gigante. Porque imagina para uma empresa você mudar uma chave dessa na equipe deles. Isso aumenta 50% do faturamento dos caras, dependendo do tamanho da empresa. Então é muito significativo. Então vale um valor muito alto. Então tem a ver com isso. Então a palestra, quando ela é construída dessa forma, do tipo, que mudança eu quero causar, quais são as objeções, como que as pessoas pensam, como que eu vou quebrar isso disso, que argumento eu vou trazer, que história eu vou trazer para poder convencê-los. Isso começa com isso aí, isso é o recheio dela. E depois você faz o entorno, que é construir uma forma de ficar mais interessante, né? Porque um outro grande problema da palestra é a plateia não prestar atenção. Então, chega na metade, eu já estou dormindo, estou olhando para o lado, pensando na roupa no varal lá de casa. Será que eu paguei o boleto? Estou nem prestando atenção, desconectei do palestrante. E aí não tem transformação, porque eu não estou nem te ouvindo.
Então eu preciso manter a atenção do público. E aí manter a atenção tem ferramentas, né? Storytelling, humor, ganchos, que você consegue manter a plateia ali, atenta o tempo todo, e os argumentos que você vai usar para mudar a cabeça dela. Quando fez isso, é golaço. Agora, uma coisa engraçada é, cara, o Brasil continental, né? Como é diferente. Muito. Não sei se você já palestrou em Goiânia, mas em Goiânia eles têm uma cultura que quando você fala algo legal, todo mundo aplaude. Você já reparou? Sim. E a primeira vez que eu falei, aí todo mundo aplaudiu. Eu nunca tinha visto isso, sabe? O que aconteceu? E aí eles aplaudem você em sequência, né? Outra coisa é o seguinte, você tem aquelas piadas que você sabe que funciona e tal. Quando você manda a primeira piada e todo mundo ri, dali pra frente você ganhou a plateia. Sucesso. Você pode falar uma piada sem graça, a galera ri da mesma maneira. Tá predisposta a rir. Agora, quando você manda piada e ninguém ri, irmão, É. eu acho que a tua moral diminui. Você tem que estar preparado para essas possibilidades, né? Eu mesmo fiz uma palestra dessa que eu me lembro que era para um evento muito careta e eu entrei e fiz uma piada e não funcionou. Aí eu fiz uma segunda, não funcionou. Eu já abortei todos e falei, vamos para a parte técnica aqui que não tá funcionando hoje, não tá funcionando. E depois eu fiquei sabendo, olha que interessante, depois eu fiquei sabendo o que aconteceu. O palestrante anterior tinha sido um desastre. A plateia tava meio putaça, assim, entendeu? E eu não sabia dessa informação. Que é outra coisa que eu aprendi nesse dia. Uma dica para palestrante. Chega antes. Acompanha o que está acontecendo antes. Porque você saber, no mínimo, da metade para o final da palestra anterior, você pega o clima. O ideal é você tentar estar no evento inteiro, né? Saber o que está acontecendo no evento inteiro, o que o presidente falou na abertura. Lógico que pela nossa agenda nem sempre é possível isso, né? Mas quando dá é o ideal. Você coletar, né? Mas entender. no mínimo a palestra anterior é importante, cara. Porque você sabe o que o cara tá falando, qual foi a reação do público, como que aquilo funcionou. Isso ajuda demais a palestra a entrar. Cara, eu fui palestrar num evento, em Goiânia também. E aí, cara, tinha a minha palestra e depois botaram um cara de... Cara, assim, é uma pessoa que eu amo de paixão, mas é um cara que fala de religião, fala de Deus e tal. E, cara, o público não conectou. E aí ele falava lá, aí você olhava pra cara da pessoa, a pessoa tava assim, eu falei, putz, velho. Errou o contexto, né? Você sabe que voltando ao nosso trabalho, né? Esse é talvez o principal trabalho de uma agência, né? Que é fazer essa curadoria, né? Entender quem é o público e colocar os palestrantes certos e na ordem certa. Porque, por exemplo, como a gente estava falando, tem palestras que ela tem uma pegada mais, quando eu falo de convencer o público, né? Mais focado no porquê. Por que alguém devia fazer aquilo? Então eu vou lá e inspiro a pessoa. Então é uma palestra sobre, sei lá, poupar dinheiro, educação financeira. Uma palestra que eu vou falar por que você devia poupar. Vai ser bom para você, saúde mental, família, poupar. Convenço você a fazer isso. E tem palestras que são focadas em como fazer. Tá bom, mas como é que eu faço agora? Pô, faz isso, escolhas aqui, escolhas ali e tal. Qual que é a melhor das duas? O ideal é você ter as duas, só que na ordem certa. Primeiro o porquê, depois como. Porque a primeira prepara para a segunda. Quando termina a primeira palestra, que a pessoa falou do porquê, tá todo mundo da plateia assim, caramba, cara, eu quero melhorar minhas finanças. E vem o próximo falar, então eu vou ajudar você a melhorar. O cara fala, opa, peraí, então, que é exatamente o que eu quero. Se você faz o contrário, quando uma pessoa entra ensinando, a pessoa não está preparada, ela não quer ainda. Então eu vou te ensinar como é que faz, mas eu nem quero. Então fala aí que eu não vou prestar atenção. Aí depois, quando entra o outro e ensina o outro, primeiro já foi, não dá para voltar mais. Você estraga o evento. Então, a ordem, que palestrante colocar em que momento, energia do palestrante. Tem palestrante que tem uma energia muito alta. Quando na sequência de um palestrante com uma energia muito alta, entra um palestrante com uma energia mais baixa, que é normal, não é uma virtude ou um defeito, são características. Você arrebenta com o palestrante do segundo. A ordem tem que ser inversa. Então, o palestrante com energia mais alta depois. Porque senão você mata a palestra dele. Então, são detalhes que a gente cuida de um evento que faz toda a diferença. Cara, putz, depois eu queria combinar um bate-papo teu com o meu time de eventos, cara. Acho que pode ser bem legal você dar essa orientação. Isso é um prazerzaço. Porque, assim, esse último evento a gente acertou absurdamente, assim, foi encaixe. Mas teve um, cara, que a gente botou, por exemplo, o Bernardinho e depois um palestrante desconhecido. Não funciona. Cara, foi todo mundo pro banheiro, todo mundo tirar foto, ficou aquela... É isso. E o cara no palco, cara, ficou ruim. É uma situação chata, às vezes é um conteúdo incrível, mas não funciona. Pois é. Mata ali. E eu não tinha pensado nisso. Por exemplo, fazia mais sentido você botar o Bernardinho pra fechar, né? Com certeza. Nesse caso, funciona. Ainda mais que o dele, além de ser o mais conhecido, ele tem uma energia muito alta, né? Mas a gente tem energia alta, então funciona. Não, o pessoal não queria ir embora, perdeu o voo, foi uma coisa de maluco. Foi sensacional. Exatamente. Agora,
eu como palestrante, como é que eu me torno irresistível para o contratante? O que eu posso fazer? Assim, eu vou te falar, teve uma venda que a gente fez junto que foi para a Movida. Perfeito. Foi um lead de vocês e tal. E o Eduardo Lazzarini, gente finíssima. Sim. Na época ele era diretor comercial, ele virou CEO da Movida Seminovos. Puta, amigo agora. E ele tinha um desafio de que ele queria, velho, eu preciso virar a chave dos meus líderes de venda, porque eles acham que precisam de mais líderes. E eu não sei se você se lembra, mas eu tenho uma dinâmica que o cara calcula o funil de trás para frente, e se ele tiver uma taxa de conversão muito baixa na última etapa, ele vai precisar de 1 milhão de leads na primeira, né? Porque ele vai perdendo ao longo do caminho. E eu fiz exatamente mostrei essa dinâmica pro Lázaro, ele ficou maluco. Mudou a mentalidade e ele foi promovido de diretor de venda, virou CEO. Olha o impacto que tem na companhia, isso, cara. Na carreira dele e na companhia. É isso, cara, é isso. Eu acho que tem vários caminhos, mas para mim o que eu mais gosto é exatamente o que você falou, cara. Eu acho assim, eu entendo que a palestra ela é um remédio para uma dor, para uma doença que a companhia tá, que a empresa está passando. Como que você fica irresistível? Quando você consegue mostrar para o contratante que o seu remédio é específico para aquela dor. Então, por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça que é gerada por uma enxaqueca, que já foi e voltou várias vezes, eu estou há meses com ela na minha cabeça, e que agora essa semana ela aumentou muito, uma coisa bem específica. Você pode ir numa farmácia e pedir, eu quero remédio para dor de cabeça, tem vários. Remédio para enxaqueca, tem vários. Aí se o farmacêutico falar assim, ó, cara, mas eu tenho um aqui, cara, que é específico para enxaqueca, mas enxaqueca persistente, que está há meses com você e ela funciona bem quando a enxaqueca dá um pico. Você fala, nossa, parece que o remédio foi feito para mim, entendeu? Aí quando cai isso, não tem como, aí é irresistível, cara. Então o que acontece? Por isso que eu falo do posicionamento. Quando você começa a se posicionar, que você é um cara que fala de vendas, é um assunto genérico, não é específico, é a dor de cabeça. Quando eu começo a falar assim, assuntos específicos, ou palestra específica do que você não precisa de mais leads. Você precisa trabalhar melhor os leads por causa disso. Quando você tem essa palestra, esse posicionamento, quando o cliente tem essa dor, ele não vai pensar em outro. Cara. Você é o número 1. Eu falei, é melhor ser o número 1 para algumas pessoas do que mais um para um monte. Esse tipo de acerto, para mim, é golaço. Assim. E, de novo, é o que a gente faz como curadoria. Quando um cliente como funciona a curadoria da Apollo? O cliente procura a gente, ele chega com uma dor. E raramente um cliente procura uma agência com nome em mente. Ah, quero contratar o palestrante X. Não, ele vem com uma dor ou com um tema. Ah, tem um evento de liderança, quero fazer a minha equipe vender mais. Tá bom. O que a nossa equipe faz? Primeiro, deixa eu melhorar esse briefing aí. Tá, sua equipe vai vender mais? O que você quer dizer com vender mais? Eles estão batendo meta ou não estão? Ah, não estão batendo meta. Tá, não estão batendo meta agora ou faz tempo? Não, tá há anos sem meta. Tá, então já entendi um pouco do perfil do time. Tá, o que você acha que mais falta? Você tem pouco lead ou você tem pouca conversão? Ah, não, tá faltando a conversão. Perfeito, você vai entendendo por que eles não estão batendo meta. Aí você chega na essência do problema. Às vezes a essência do problema é que eles não estão, sei lá, motivados ou eles não têm a técnica específica para fazer aquela conversão. E às vezes a palestra que ele precisa não é nem uma palestra de venda, é uma palestra de técnica específica de PNL de convencimento, por exemplo. Mas é bem específico. Aí quando você chega com esse remédio para o cliente, aí é um golaço. Eu falo, nossa, cara, parece que você está aqui na minha empresa. É exatamente isso que eu preciso. Então aí é certeiro. Sensacional. Cara, produção de conteúdo é fundamental, não é? Instagram, eu preciso fazer alguma coisa no meu Instagram, no meu LinkedIn, no meu YouTube, no meu blog. Qual que é a tua visão em relação aos mais contratados? Cara, conteúdo é muito importante, muito importante. Por isso que a gente está falando aqui, porque muitas vezes o conteúdo é que vai gerar isso, o conteúdo é que vai... Uma matéria falando sobre isso é que vai fazer atingir esse cliente e ele fala, nossa, é o Thiago que eu quero. Então, esse tipo de conteúdo, e quanto mais específico for o conteúdo, melhor. Então, essa dor desse cenário, esses conteúdos são muito bons, ajudam demais nisso. As redes sociais, basicamente o LinkedIn é a melhor para conexão. Lógico, depende do público, depende do tipo do cliente, mas em geral é a que melhor se conecta, mais gera negócio, leads ali dentro. E o Instagram, a gente costuma dizer que o Instagram é a grande rede de validação. Quando a gente indica um palestrante para alguém, dificilmente o cliente contrata de cara. A gente tem uma moral com o cliente, mas assim é limitada, né? O cara quer ter certeza. Então ele vai pesquisar. O primeiro lugar que ele pesquisa é o Instagram. Então, se eu estou falando que você é um especialista em vendas, ele entra no seu Instagram e você está falando lá de outros assuntos, não tem nada quase de venda, perdeu, ele não vai contratar. Ele não se sente seguro. Eu costumo dizer que um dos principais fatores de decisão dos contratantes é segurança.
Porque é fácil de entender, né? Você tem do outro lado um gerente de RH, um gerente de marketing, está contratando para a convenção da empresa, como da Movida. Quer botar o dele na reta. Cara, se ele errar na contratação, ele está ferrado. Às vezes é o dele que vai rodar. Porque estragou a convenção inteira da empresa, o palestrante foi lá falar besteira. Então, ele vai, roda, e às vezes vai nos mais conhecidos, porque ele quer ter segurança. Então, quando a gente indica o nome, ele entra na rede social, Instagram principalmente, e valida que, não, esse cara é especialista nisso, cara. Os vídeos dele estão falando disso. Ah, mas pode ser vídeo misturado com família no meio? Não é muito ideal, mas assim, não é um problema. Humaniza a pessoa tal. O problema é a pessoa ser genérico total. Ali está falando de 50 assuntos, com visões super distintas, aí virou morno, aí perdeu o negócio. Sensacional. Denis, cara, acho que a gente precisava de mais um episódio desse para matar o tema. Prazerzaço, cara. Seria um prazerzaço. Cara, qual que é o melhor lugar para se conectar contigo? E até antes de você falar sobre isso, dica final. Eu quero ser um palestrante de sucesso. O que você considera que é o principal ponto que eu tenho? Acho que você falou muita coisa. Posicionamento, autoridade, conteúdo, resolver de fato o problema. Mas quando você olha assim na carreira da Apollo, na carreira do Denis, os caras que te chamaram a atenção, o que esses caras tinham em comum? Massa, acho que vamos lá. Primeiro, assim, para o palestrante que está começando, que está querendo seguir esse caminho, o que a gente sempre pergunta é o quanto a pessoa está afim. Começa sempre por aí. Porque é uma jornada, cara. É uma carreira que vai precisar de dedicação para poder funcionar. Então, se a pessoa está mais ou menos afim, eu já não acredito. Aconteceu um caso real, né? A gente falando com um empresário de artistas e tal, ele falou que estava negociando com um artista dele, que estava entrando no mercado de palestras, aí ele indicou um outro pra gente. Ele falou, o que você acha? A primeira pergunta que eu fiz, quanto que ele tá afim? Ele falou, mais ou menos. Eu falei, então esquece, nem tenta, porque não vai funcionar. Você tem que estar muito afim de fazer. E aí, as pessoas que mais me chamam a atenção são aquelas que você sente que a pessoa está muito afim. Então, por exemplo, a gente tem um amigo em comum, Careca, lá de Maceió. Quando eu conheci o Careca a primeira vez, foi num evento, lá em Maceió, inclusive, e ele estava muito afim. Você via que o cara queria fazer e o cara tinha diferencial, ele não era comum, ele não queria ser mais um no palco. Ele não queria ser o novo Cortella. Você já viu a identidade do Careca? É maravilhoso, né, cara? É a cara do Brasil, é maravilhoso. Ele fala, pô, esse cara tem futuro, entendeu? Então, eu acho que isso é que destaca na gente, assim. E aí, de indicação, fazendo um pouco de merchan nosso, a gente tem um produto nosso online que acabamos de lançar, que chama um negócio chamado Palestra, que é um curso online onde a pessoa vai conseguir entender o básico do mercado. Então, ela vai entender quem são os contratantes, o que é uma palestra, o que ela tem que saber para poder trabalhar, o que a agência procura num palestrante. Então, indico esse curso. Obviamente, eu vou falar que é bom, né? Porque a gente que fez. A gente consegue colocar um link aqui embaixo, um cupom de desconto? Por favor. Com certeza. Seria um prazer. Vamos colocar. Acho que é um caminho, e assim, trabalhar a palestra. Trabalhar a palestra dentro do conceito de não quero ser igual ao que está aí. Eu não quero ser aula, mais um. E também não é só show. Não é aula, não é show, não é só contar uma história da sua vida. É você saber uma transformação que você quer causar, construir ela e trazer a sua identidade. Eu vou ser assim, é o meu jeito, meu posicionamento. Eu acho que home office é ruim. Eu penso assim. Porque senão a gente fica muito morno e aí o mundo não precisa mais de gente morna. Tem muito morno aí, né? Muito bom. Qual é o melhor canal para te acessar, Denis? Eu sou bem ruim de redes sociais, mas talvez o LinkedIn, que eu sou mais ativo, Instagram, bem ruim. Agora, da empresa, você consegue falar com a gente. Então, Polo Palestrantes, tanto no LinkedIn, o canal no YouTube ou no Instagram, são bem funcionais. E o teu LinkedIn, qual que é o teu LinkedIn? O meu LinkedIn, Denis Pena. Denis 2 Ns, Pena com 2 Ns. E também sugestão, para quem é palestrante, a gente criou no ano passado uma rede social, um canal no Instagram, que é o Palestras Academy, que a gente só coloca conteúdo para palestrante. Então tem um podcast nosso que a gente fala um pouco do que o palestrante devia saber, tem muito corte, conteúdo específico para palestrante. Então Palestras Academy, também vale a pena, segue lá que é legal. Você que chegou até aqui, deixa sua curtida, se inscreve no canal se você não perde nenhum conteúdo. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, marque em seguir, dá 5 estrelas porque você gostou. E tira um print dessa tela, vai lá no Instagram, joga nos teus stories, @Thiago Reis com TH tudo junto, @GrowthMachineBR e Denis Pena. Denis Pena. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM. Massa. Bora!